Olá, pessoal! Esta é uma aula de exercícios onde nós vamos fazer a questão 5 da lista 8. Bom, vejam aqui que nós temos uma reta que está representada pelas equações paramétricas. Vamos aproveitar para relembrar o formato destas equações. Então, nós vamos ter sempre assim, ó, x é igual... Olha, as equações então são essas: x é igual a x0 mais at, y a y0 mais bt, z é igual a z0 mais ct, onde as coordenadas x0, y0, z0 são de um ponto particular da reta, pertence à reta, e as coordenadas a, b, c são de um vetor que dá a direção da reta, paralelo a r, certo? O exercício está pedindo para a gente encontrar a interseção da reta com os planos coordenados. Os planos coordenados são aqueles formados por dois dos eixos coordenados. Então, dois eixos coordenados formam um plano. Então, olha só, eixo x com eixo y vai formar o plano xy, que a gente diz que é o chão. Os pontos desse plano são do tipo x, y, e o eixo que não está sendo utilizado tem coordenada igual a 0. Então, x, y, 0. Aqui com o eixo y e z, você tem o plano YZ, cujos pontos são da forma 0, y, z. E aqui nesta outra parede, nós temos o plano XZ, formado pelos eixos XZ, cujos pontos são do tipo x, 0, z, certo? Notem que a particularidade de cada um desses planos é que uma das coordenadas é nula. E é isso que nós vamos utilizar para encontrar a interseção da reta com esses planos. Vejam só, vamos fazer um desenho auxiliar aqui, ó. Se a reta vai e intercepta o plano XY, então nesse ponto de interseção I, você tem certeza que as coordenadas são do tipo XY0. Então, ó, onde XY são quaisquer, mas essa aqui você tem a coordenada Z, você garante, ó, que é sempre 0. Então, nós vamos começar fazendo essas interseções, colocando estas particularidades das coordenadas serem nulas, alguma das coordenadas ser nula, né? Então, começando aqui, ó, com R interseção com plano XY. Nesse plano, você sabe que Z é igual a 0, certo? Então, você vai pegar lá na reta a equação dada e você vai observar, ó, a equação dada tem o z igual a 4. E você vai substituir o z por 0. Então, aqui você vai fazer z igual a 0. E com isso, você vai ficar com 0 é igual a 4. Olha, 0 é igual a 4 é uma inconsistência. Não pode acontecer. Inconsistência. E isso quer dizer que você não poderia ter substituído o z por 0, mas não substituir o z por 0 quer dizer que não há interseção da reta com esse plano. Então, você vai concluir com isso que R não intercepta o plano XY. Não intercepta XY, ok? Seguindo aqui com as outras interseções, ó, R interseção com XZ. Aqui no XZ, o Y que é 0. Então, você vai pegar aqui na equação da reta a expressão para Y. Y é igual a 2 mais 3t. E você vai substituir o Y por 0. Então, fazendo o Y igual a 0, você vai ter que 0 é igual a 2 mais 3t. E aqui você vai isolar o t. Então, você vai ficar com t é igual. Passa esse 2 para o outro menos, para ficar menos 2. E depois divide por 3. Então, menos 2 terços, ó. Então, você encontrou t igual a menos 2 terços. Você vai agora substituir o t igual a menos 2 terços na equação da reta. Então, ó, a equação que nós temos, vamos anotar aqui, ó. Menos 1 mais 2t. Então, fazendo o t igual a menos 2 terços, você vai ter... Vamos colocar as outras também. Y é igual a 2 mais 3t e o z é 4. O z vai ser 4t sempre, porque independe do t, né? Então, agora, fazendo t igual a menos 2 terços, teremos
x é igual a menos 1 mais 2 vezes menos 2 sobre 3. Então, vai ficar aqui menos 4 sobre 3, né? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui no x. Então, o mínimo é 3. 3 dividido por 1, 3. Vezes menos 1, menos 3. 3 dividido por 3, 1. E aqui em cima tem menos 4. Então, nós vamos ter menos 7 terços. Aqui com y agora, ó. Y é igual a 2 mais 3 vezes menos 2 sobre 3. Olha, que eu posso simplificar 3 com 3, vai ficar 2 menos 2, vai dar 0. E aqui o z continua sendo 4. Então, aqui nós já notamos que nós temos o ponto, vamos chamar de ponto A1, o ponto A1 de coordenadas menos 7 terços, 0, 4, pertence a R interseção com o plano XZ, ok? Então, essa aqui é uma informação importante que nós vamos utilizar. Esta aqui também, ó, essa informação que a gente conseguiu aqui na primeira análise que nós fizemos. Agora, a nossa última análise é de R interseção com YZ. Com o YZ, o que nós teremos? Teremos o x igual a 0. Então, nós vamos fazer o x igual a 0 lá na equação. Então, a equação de x é x igual a menos 1 mais 2t. E fazendo esse x igual a 0, o que nós vamos ter? 0 é igual a menos 1 mais 2t. Passa um menos 1 para o outro membro, ele vai ficar positivo. E depois passa o 2 dividindo. Então, t é igual a 1 sobre 2, ó. E nós vamos utilizar esse 1 sobre 2 para substituir lá em todas as equações da reta. Então, aqui estão as equações da reta. E agora, você vai fazer o t igual a 1 sobre 2. Então, vamos lá, ó. Substituindo, vamos ter x é igual a menos 1 mais 2 vezes 1 sobre 2. Aqui vamos simplificar o 2 com 2, vai ficar 1 menos 1, então vai dar 0 para o x. Y é igual a 2 mais 3 vezes 1 sobre 2. Aqui nós vamos tirar o mínimo. Então, 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4. E 2 dividido por 2, 1 vezes o 3 vezes 1, dá 3. Então, 4 mais 3, 7 sobre 2. E o z continua igual a 4. Então, aqui nós temos um ponto, vamos chamar de ponto A2, e tem coordenadas 0, 7 sobre 2 e 4. Esse ponto pertence à reta interseção com o plano YZ. Então, resumindo, vejam só, não existe o ponto pertencente à interseção da reta com XY. O ponto A1 pertence à reta interseção com o plano XZ. E o ponto A2 pertence à reta interseção com YZ. As frações que nós temos aqui, vocês precisam converter em decimais para fazer o esboço agora, certo? Porque você precisa encontrar lá na reta onde estão esses números. Então, ó, menos 7 sobre 3 é aproximadamente 2,333, eu arredondei para 2,33, porque é uma dízima periódica, e o 7 sobre 2 é o 3,5, né? Agora, vamos esboçar aqui o sistema de coordenadas x, y, z. Olha, coloque os eixos. Observem que eu coloquei o prolongamento do eixo x, que é a parte onde tem as coordenadas negativas, porque o ponto A1, a coordenada x é negativa. Então, agora eu vou escolher uma escala, 1 centímetro. Pegue uma régua, tenta fazer a escala corretamente para o seu gráfico ficar perto de ficar bom, né? Porque às vezes mesmo a gente... Opa, desculpa, gente. A gente fazendo com a régua, às vezes pode acontecer. Como nós vamos usar decimais, vai ter que ter aproximação, né? Então, a gente não pode falar que vai ficar perfeito, né? Então, ó, eu tô medindo aqui. No eixo Y, note que nós vamos precisar do 3,5. Então, 3, vou marcar aqui o 4 e que tá o 3,5, ó. No eixo X, nós vamos precisar só daquela parte negativa, né? Então, nós vamos ter... Vou marcar um ponto positivo aqui.
1, 2, 3. Tá bom, até aqui 3. Aqui é o 2, 2,5 aqui, ó, um pouco antes, certo? Aqui o nome dos eixos, né? X, Y, Z. Agora vamos lá, vamos esboçar o ponto A1. Vou mudar aqui a cor, vamos colocar de azul. Então, ó, o 2, esse ponto aqui é menos 3, aqui é menos 2, e esse aqui é o ponto que a gente quer, ó. É esse ponto menos 7 sobre 3. Eu vou posicionar a régua em cima desse ponto, a régua está paralela com o eixo Y. E nós vamos passar um pontilhado, ou pode ser uma reta qualquer, ou uma reta pontilhada. Como nós vamos encontrar a coordenada, nós estamos marcando o ponto A1, que tem coordenadas menos 7 terços, 0, 4. E como nós já vimos, nós sempre marca primeiro XY. Então, você passaria essa reta pontilhada, depois vai posicionar a régua no Y, paralela com o X, mas só que o nosso Y é 0, agora que eu tô percebendo. Então, a reta pontilhada vai ficar aqui em cima, passando pelo 0 e vai interceptar sobre o eixo X. Então, a reta vai, o pontinho A1 está sobre X, tá falando que nem precisaria a gente fazer esse pontilhado que a gente fez aqui, né? Tá, apagar. Ok, esse é o ponto A1. Agora, o ponto A2, notem, é 0 para X. Ah, não, desculpa, gente. Tem a altura ainda, né? O A1 linha. O A1 linha é esse que eu acabei de marcar. O A1 linha é o ponto auxiliar. Então, sempre você marca o ponto com a coordenada, com a altura 0, ó. Então, marca esse ponto aqui que tem a altura 0. E agora, em seguida, para marcar o A1, você vai fazer a consideração da altura. Então, o Z é 4, ó. Então, eu venho aqui nesse A1, que eu nem precisava ter colocado essa bolinha aqui, era melhor até nem colocar. E agora, você vai fazer a altura, que são 4 unidades. Então, ó, 1, 2, você vai invadir aqui onde a gente já escreveu, ó. Pronto, eu refiz a figura um pouco mais para baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, vai ficar aqui o ponto. Então, esse aqui é o A1. Onde tá esse ponto? Tenta observar, ó, ele tá no plano XZ, ou seja, ele tá usando a parede X e a parede Z. Ele tá na parede formada pelos eixos X e Z. Vamos prolongar um pouco aqui esse Z. Tá batendo lá naquela parede, certo? Agora, vamos colocar o ponto A2, ó. Ponto A2 é igual 0 para X, 7 sobre 2 para Y. Então, aqui está o 2, 1, 2, 3. 3 tá aqui, né? 3 aqui é o 4. 4, e nós vimos que o 3 sobre 2 tá aqui, ó. Então, eu vou usar... Ó, vamos lá, escrever aqui, ó. Ponto A2 é 0, 7 sobre 2 e 4. Você vai marcar primeiro a 2 linha. A 2 linhas que é 0, 7 sobre 2 e 0. Então, tá em cima do eixo Y, batendo aqui nesse lugar, que é o 7 sobre 2, certo? E agora, você vai colocar a altura, por último, você vai colocar a altura, que é 4. Então, vamos lá. A partir desse ponto, pegue a régua, posicione paralela ao eixo Z e marque 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Vou pontilhar aqui, ó. Ó, então, o ponto A2 está aqui. Ponto A2. Certo? É esse ponto aqui. Agora, esse ponto... Opa, eu desfiz aqui o eixo X sem querer. Vou marcar novamente aqui. Esse ponto, pessoal, ele tá na parede X... tá na parede YZ. Aqui é Y. Tá na parede YZ. Então, note, ó, ele bateu na parede XZ, veio, bateu na parede YZ, e ele é paralelo, ele não corta o eixo X. Então, é uma reta, às vezes a figura, você não vai ficar muito claro para você isso, né? Olha, quando ela bate, quando a reta sai, bate na parede YZ,
Você vai visualizar ela no octante, no primeiro octante. Essa parte aqui nós vamos colocar pontilhada. Aqui também, que ela foi lá para a sala vizinha. Ó, essa reta aqui, se a gente fosse fazer uma sombra dela aqui no chão, imagina assim, vamos supor que essa reta faz uma sombra lá no chão. A sombra dela tá aqui, ó, no chão, certo? Então, é uma reta que tá paralela ao chão, paralela ao plano XY, certo? Então, essa aqui é a reta da questão.